Olá, programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, começando mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus para cada um de nós, para levar até você e a sua família uma bênção toda especial e, claro, trazida pela Palavra de Deus que chega até o seu coração e a sua vida. E hoje, de maneira muito especial, a gente vai refletir, melhor dizendo, sobre uma passagem, ou melhor, uma citação muitíssimo especial do Evangelho de Lucas, que, na verdade, começa com uma pergunta dizendo assim, Jesus dizendo: penseis que eu vim trazer paz à terra? É uma pergunta, eu diria, um tanto complicada de responder, porque quando Jesus lança essa pergunta aos seus discípulos e à multidão que o ouve naquele instante, não simplesmente ele quer dizer que ele é o responsável pela divisão entre as pessoas ou de que ele aprecia que haja divisão entre as pessoas. É obviamente que não. Jesus, quando ele diz isso, é para fazer uma referência àqueles que se dispõem a segui-lo em todas as circunstâncias da sua vida. Isso porque a gente une essa reflexão à questão do tema vocacional, esse mês de agosto tão especial para todos nós, quando Jesus diz assim, traduzindo essa pergunta que ele faz: toda pessoa que de uma maneira ou de outra resolve colocar a sua vida em função para trabalhar para o reino de Deus, seja como religiosa, religioso, leigo, leiga, consagrado ou não consagrado, catequista, agente de pastoral, independente de que ministério ou função a pessoa ocupe dentro de uma paróquia ou dentro de seu trabalho de maneira muito especial, ela sempre receberá, de uma maneira ou de outra, algumas críticas, até mesmo dentro da própria família. Por isso que Jesus diz assim: toda escolha por mim traz algumas consequências e pode ser que aquela consequência não é a que a gente gostaria de ter na nossa vida. Sabe por quê? Às vezes, quando a gente fala de seguimento a Jesus, a gente sempre tem aquela referência de que assim, olha, eu vou seguir Jesus, vou ter uma vida de tranquilidade, vou ter uma vida de paz, não vou ter problemas, porque as coisas elas vão acontecer da melhor maneira possível para mim. Engana quem pensa assim, porque o seguimento, como eu disse antes, a Jesus, ele traz algumas consequências que nem sempre a gente gostaria. E é aí que Jesus prova para nós justamente a nossa capacidade de adesão. Eu até diria a nossa capacidade de ter fé naquilo que Jesus nos propõe. E aí, claro, fica sempre para cada um de nós, não essa pergunta que Jesus fez: penseis que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer divisão. Ou seja, aqueles que me seguem, de fato terão algumas perseguições, até mesmo próximo das pessoas mais próximas a ele ou a ela. E aí entra um dado muito interessante da própria palavra de Deus. Jesus, falando isso, diz assim, olha, aqueles que resolvem, aqueles que se dispõem a me seguir, essas pessoas receberão o cêntuplo daquilo que têm. E aí entra para nós uma reflexão muito interessante que é importante discernir que essa promessa de Jesus não é em relação a coisas que eu vou ter, mas é em relação ao trabalho que eu vou desenvolver ou à vocação que eu vou desempenhar, e isso me trará, de certa forma, um conhecimento maior sobre mim e até mesmo sobre Deus. Por isso que a palavra de Deus hoje, ela quer no início apresentar essa pergunta de Jesus sobre a divisão que ele causa, mas mais ainda, apresentar que todo aquele que o segue receberá a sua recompensa. E quando se diz recompensa, não é porque a gente tem que ser vocacionado a Deus para ter alguma coisa em especial em relação aos outros, nada disso, mas para que a gente se conheça um pouco mais. E quanto mais a gente se conheça em relação ao Evangelho, em relação à Palavra de Deus, mais a gente conhece sobre Deus. Quanto mais a gente vai se aprofundando sobre nós mesmos, sobre os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, mais a gente vai conhecendo sobre Deus. Isso porque, claro, Deus se faz presente na vida de cada um de nós. A sua maneira, ao seu jeito, mas Ele se faz sempre presente na vida de cada um de nós. Então, por isso que nesse mês vocacional, todos nós somos chamados a viver plenamente a nossa vocação. Eu, como padre, algo que eu escolhi para a minha vida, para exercer a minha vida enquanto estiver aqui na Terra, e você, como leigo, ou também como sacerdote, ou como bispo, você que está nos acompanhando. Independente de como você exercite, ou exerça, melhor dizendo, a sua vocação, a sua recompensa em relação à sua maturidade na fé virá. Ou seja, a gente sempre entende assim, a gente vai ser um pouco mais livre diante das coisas, diante das pessoas,
nós vamos ficar um pouco mais agradecidos a Deus em relação àquilo que Ele concede a cada um de nós. Por isso, vale a pena pensar nisso. Essa divisão ou essa guerra que Jesus fala que traz, não é de fato em si mesmo a guerra. É a adesão que a gente tem a Ele, certamente vai trazer para nós alguma dificuldade. Só que com Ele estaremos dispostos a vencer essa dificuldade. Por isso eu convido você a pensar bastante nisso. Daqui a pouco a gente vai receber a nossa oração pelas vocações. Pense na sua vocação, como pessoa, como pai de família, como padre, como leigo. Pense nela. E é por ela que você será reconhecido por Deus. Naquilo que você faz. E que, claro, você entende que isso ajuda cada vez mais a divulgar e a falar do reino de Deus. Fique agora então com mais uma oração muitíssimo especial que a gente tem feito aqui por todas as vocações. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, à profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com a graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que a partir dessas vocações vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.